Prezados alunos do curso de farmácia da Faculdade do Futuro, primeiro período, estamos de volta na nossa disciplina de Química Geral e Inorgânica, hoje com o tema Funções Inorgânicas. Nessa unidade nós vamos falar sobre as propriedades e nomenclatura de ácidos, bases, sais e óxidos, dando continuidade, na nossa disciplina. Inicialmente nós precisamos discutir um pouco aqui a teoria de Arrhenius sobre eletrólitos e não eletrólitos. Nós temos uma classificação de acordo com uma característica importante dessas substâncias, que é a liberação em água, em solução aquosa, de íons, positivos e negativos, cátions e ânions, que vão permitir a condução de corrente elétrica. Vão ser os responsáveis pela condução de corrente elétrica em solução aquosa. Então, as substâncias cujas soluções aquosas apresentam esses íons livres, que conduzem eletricidade, elas são aí chamadas de eletrólitos. Então nós teremos, por exemplo, soluções não eletrolíticas, que são aquelas que não conduzem corrente elétrica. Muitas das vezes as moléculas, as substâncias orgânicas, como a sacarose, o açúcar doméstico, o açúcar que a gente utiliza em casa, por ser formada com características de soluções de moléculas orgânicas, em soluções elas não vão acabar produzindo esses íons livres e não haverá condução de corrente elétrica. Então são soluções não eletrolíticas. Já as soluções eletrolíticas, como cloreto de sódio, os ácidos, essa característica que está presente no que a gente vai discutir hoje da química inorgânica, ácidos, bases e sais principalmente, é o que vai permitir a formação dos íons livres e a condução de corrente elétrica em solução aquosa. Então nós teremos a nossa disciplina hoje voltada para as soluções eletrolíticas. As funções inorgânicas, elas apresentam essa característica, essa propriedade, uma vez que são formadas por metal e ametal, hidrogênio e ametal também, já que hidrogênio, como a gente viu na unidade passada, ele tem essa característica, diferente dos demais átomos da tabela periódica, dos elementos. E assim, a gente tem formação de ligações, essas substâncias são formadas por ligações iônicas. Essas ligações em solução aquosa vão se desfazer, liberando os íons que compõem a molécula. Diferente das soluções não eletrolíticas, formadas aí com ligações quase sempre, pessoal, isso não é uma regra, mas formada aí por meio de ligações que não são iônicas, são covalentes, e aí a gente tem a dificuldade dessa liberação dos íons em água. Isso então vai fazer com que elas não conduzam a corrente elétrica, ao contrário das soluções eletrolíticas. Por que a importância disso na nossa discussão, na nossa unidade? Nós vamos trabalhar, por exemplo, com a formação de sais, através de uma reação entre ácido e base, chamada de reação de neutralização, que é a mesma reação ácido-base, são sinônimos, reação ácido-base ou reações de neutralização. Justamente porque eu tenho um pH ácido nos ácidos, pH baixo, um pH alto nas bases, que é o pH alcalino, e a partir do momento que eu reajo essas duas substâncias, elas vão formar os sais que têm uma característica mais neutra, leves variações de pH para mais e para menos. Os sais são levemente ácidos ou levemente básicos, tendendo à neutralidade. E é importante a gente trabalhar com essas soluções eletrolíticas, entender essas soluções eletrolíticas, porque quando eu coloco em solução aquosa um ácido e uma base, eles vão se dissociar, vão formar os eletrólitos. Essa liberação dos íons vai promover a reação e a formação de substâncias novas. No caso, eu começo com reagentes ácidos e bases, termino com produtos sal e água. Então eu tenho ácido-base formando sal e água. Ok? Essa é a importância dessa nossa teoria de Arrhenius aqui. Aqui um exemplo para vocês verem. O etanol na água, o etanol é não eletrolítico, Ele é uma molécula orgânica, um álcool. E assim, ele não vai liberar íons, positivos e negativos,
eu não tenho condução de corrente elétrica. Olha aqui que a luzinha não acende quando eu tenho eletrodos introduzidos em água. Se eu tivesse essa corrente elétrica aqui dentro, né, produzida, né, através da presença desses íons positivos e negativos, eu teria a luzinha acendendo como eu tenho aqui quando eu coloco o cloreto de cobre, que é um sal inorgânico que libera íon cobre e íon cloreto. Então aqui eu tenho um cátion e um ânion com carga elétrica que vai promover, né, se tem carga elétrica, vai promover o fluxo de elétrons e vai gerar essa corrente elétrica que a gente precisa para que eu ligue esses dois eletrodos aqui, né, conduzindo a corrente elétrica e acendendo a luz ali. Ok? Bom, observem que o fenômeno da dissociação, ionização, ele acontece, né, na presença de solução aquosa, na presença de água. Observe que o cloreto de sódio, por exemplo, puro, ele não conduz corrente elétrica. Para que isso aconteça, os íons precisam estar livres e isso só acontece na solução aquosa. Então, o fenômeno da liberação dos íons em solução aquosa é que vai promover a condução de corrente elétrica. Então, no NaCl puro, nos sais inorgânicos que promovem essa característica, né, que são responsáveis por essa característica, puro, em forma sólida, ele não vai conduzir a corrente elétrica, ao contrário desses mesmos sais em solução aquosa. Então, eu preciso dessa dissolução para que eu tenha liberação dos íons em água, para que eu tenha a condução de corrente elétrica. A dissociação é a separação dos íons de um retículo cristalino, como o caso do cloreto de sódio, né, que é um sal sólido, quando ocorre dissolução de um composto iônico em água. Então aqui está o exemplo que eu acabei de falar com vocês. O cloreto de sódio sólido em água, ele vai virar cloreto de sódio aquoso, e desse jeito eu vou dissociar, que é a separação dos íons sódio e cloro. Então eu vou ter o íon sódio positivo, o íon cloreto negativo aquoso, que é o que vai proporcionar a formação da corrente elétrica por meio dessa liberação iônica. Esses íons, eles apresentam carga e essa carga é a responsável pela condução de corrente elétrica, pela formação da corrente elétrica, né? Eu preciso de ter íons livres para que isso aconteça. Isso não acontece no retículo cristalino porque os íons não são livres, eles estão em ligação iônica, né? Carga positiva com carga negativa. Eu preciso que elas estejam livres. A ionização é a formação dos íons na solução devido a uma reação das moléculas de uma substância dissolvida em água, ok? Então, aqui eu tenho a ionização do HCl em H+ e Cl-, ok? Do mesmo modo que a gente viu aqui, nessa dissociação do retículo cristalino, tá? O HCl gasoso na temperatura ambiente, mas acontece com também outros líquidos e pela característica de ser formado por uma ligação entre metal e ametal, ou hidrogênio e ametal, como a gente está vendo aqui, ele se ioniza em um íon positivo e um íon negativo, um cátion e um ânion, desse modo conduzindo a corrente elétrica em água daquela maneira que a gente viu inicialmente. Assim eu tenho, como discuti agora, apresentar para vocês as nossas funções inorgânicas, ácidos, bases, sais e óxidos, a partir da nossa interpretação dessa teoria de Arrhenius. Então, toda substância que em solução aquosa se ioniza produzindo exclusivamente o cátion H+ ou H3O-, tá, pessoal? É a mesma coisa, o H+ é o H liberado pelo ácido, que vai se ligar, reagir com essa água que está presente, né, a solução aquosa, formando o íon hidrônico e o H3O+, ok? Então, o cátion H+ ou H3O+, ele vai estar presente desde que eu ionize essa solução em água, tá bom? Então eu vou ter sempre essa característica para os ácidos, né? De uma maneira mais didática, nessa nossa disciplina, né, com a disciplina introdutória de Química Inorgânica, os ácidos serão formados sempre vão ser caracterizados sempre pela formação de um hidrogênio com
um outro elemento químico, com oxigênio ou sem oxigênio, né? A gente vai ver a classificação em hidrácidos e oxiácidos, pela presença ou ausência do oxigênio, mas eu vou identificar o ácido sempre pelo hidrogênio inicial, né? Todo hidrogênio inicial vai apresentar para a gente um ácido, ok? Então, isso é exatamente a característica fundamental dos ácidos, né? A presença do hidrogênio que se transforma no íon hidrônio quando eu tenho água, quando eu tenho solução aquosa. Então, eu vou classificar esses ácidos em hidrácidos e oxiácidos. Os hidrácidos, eles não apresentam oxigênio, eles não têm oxigênio na sua fórmula, e os oxiácidos são aqueles que apresentam oxigênio. Então, exemplos de hidrácidos: ácido iodídrico, ácido bromídrico, ácido cianídrico, ácido fluorídrico. Eu vou ter o hidrogênio e um outro elemento químico. Nos oxiácidos, eu vou ter a presença do oxigênio, como H2CO3, que é o ácido carbônico, H2SO4, que é o ácido sulfúrico, ok? Então, os elementos químicos da família 7A, eles vão formar tanto hidrácidos quanto oxiácidos. Vão formar aí uma quantidade, né, grande de ácidos, como a gente vai ver. Então, eu tenho um hidrácido e 4 oxiácidos para a maioria dos elementos da família 7A. Assim acontece com o iodo, com o bromo, com o cloro, o flúor não, que o flúor tem a característica de ser um elemento muito eletronegativo, então ele não forma um oxiácido, ok? Por ele ser mais eletronegativo que o oxigênio. Quanto ao número de elementos químicos, nós vamos ter aí binário, quando o ácido é formado por 2 elementos, ternário, quando é formado por 3 elementos, quaternário, quando ele é formado por 4 elementos. Então eu tenho HI, 2 elementos químicos, um ácido binário. HClO, ternário, tem hidrogênio, tem cloro, tem oxigênio. E quaternário, quando eu tenho a presença de 4 elementos químicos, como eu tenho aqui o hidrogênio, tenho ferro, tenho carbono e tenho nitrogênio. Ok? Esse ácido, por um acaso, é chamado de ácido ferrocianídrico ou ferrocianeto de sódio. Bom, quanto à classificação, eu vou classificar também com relação ao número de hidrogênios ionizáveis. Um monoácido é um ácido que libera somente um hidrogênio, diácido que libera 2 hidrogênios, triácido que libera 3 hidrogênios e o tetrácido que libera 4 hidrogênios. Seria simples se eu pudesse dizer para vocês que o número de hidrogênio presente na molécula é o que seria observado exclusivamente, somente isso, para essa classificação. O que vocês vão ver aqui que não é uma realidade, porque eu tenho algumas exceções. O HI tem um hidrogênio, monoácido. O H2S, 2 hidrogênios, diácido. H3PO4, 3 hidrogênios, triácido. E o H4FiO4, 4 hidrogênios, tetácido. Só que eu tenho alguns ácidos que, apesar de terem 3 hidrogênios, como eu estou vendo aqui, dos ácidos do fósforo, fosfórico e o fosforoso, né? Esse é o ácido fosforoso, esse é o ácido fosfórico. Eu posso observar que, apesar de terem 3 hidrogênios, eles são monoácido, o fosforoso, e diácido, o fosfórico. Por que isso acontece? Porque na ionização, ele não vai liberar todos os hidrogênios presentes na molécula. Okay? É uma característica, né? Podemos dizer que é uma exceção à grande parte dos ácidos, né? A regra, mas que precisa de ser observado nos casos dessa classificação, para que a gente não incorra, né, no erro de dizer que essa classificação de monoácido, diácido, triácido e tetrácido vai ser de acordo com a presença dos hidrogênios, do número de hidrogênios presentes. Não é a realidade, né? A regra, ela vai classificar de acordo com o número de hidrogênios ionizáveis. Nem sempre o número total de hidrogênios é o número de hidrogênios ionizáveis. Quanto à volatilidade, eu tenho os fíxidos e os voláceis. Então, os fixos são os oxiácidos e os voláteis são os hidrácidos. Fácil da gente guardar desse modo, né? O que isso quer dizer? A volatilidade é a capacidade de se transformar em gás, né? De se perder no ambiente, né? Quando abertos. A gente chama, entre parênteses, aí, né, o volatilização. Não é o fenômeno da evaporação, né, pessoal? Então, na evaporação é uma mudança de estado físico. A volatilidade está mais relacionada à pressão de vapor e a capacidade de se perder aí na atmosfera.
né, todos os oxiácidos são fixos e todos os hidrácidos são voláteis, tá? Os hidrácidos normalmente são gás a temperatura ambiente. São gasosos. Exemplo, H3PO4 é um oxiácido, HCl, né, é volátil. Tenho também outros, como sempre, a exceção à regra, que apesar de ter oxigênio na molécula, é volátil. Por quê? O H2CO3, por exemplo, ele se decompõe em H2O e CO2, em água e gás carbônico. E o gás carbônico, como a gente sabe, ele é gasoso, ele se perde, né? Então ele acaba se perdendo na atmosfera, se volatilizando, né? Quanto ao grau de ionização, nós temos fortes, os que possuem grau de ionização maior que 50%, moderado, aqueles que possuem grau de ionização entre 5% e 50%, e fracos, aqueles que possuem grau de ionização menor que 5%. Então, como que eu calculo o grau de ionização? Número de moléculas ionizadas dividido pelo número de moléculas adicionadas. Então, se eu adiciono 100 moléculas e ionizo 50, eu tenho um grau de ionização de 50%. Né? Vai ser moderado. Se eu adiciono 100 moléculas e ionizo 60 moléculas, né, eu vou ter aí um ácido forte, né? E assim, fraco, quando for inferior a 5%. Uma regrinha, algumas exceções, como sempre, a gente vai ter, mas uma regrinha que pode nos ajudar a memorizar quanto à força dos ácidos é que todos os hidrácidos vão funcionar, vão respeitar essa característica de o HF é moderado, HCl, HBr e HI são fortes. São os ácidos da família 7A. HCl, HBr, HI e HF. Fluorídrico, clorídrico, bromídrico e iodídrico. Então, o fluorídrico é moderado, clorídrico, bromídrico e iodídrico são fortes. Todos os demais hidrácidos são fracos. Então pode guardar dessa maneira. Os oxiácidos, eu vou pegar o número de hidrogênios e o número de oxigênios. Vou fazer uma subtração do número de hidrogênios menos o número de oxigênios. Ó, Y é o número de oxigênios, X é o número de hidrogênios. Então, Y menos X, se for igual a 3, muito forte. Y menos X, se for igual a 2, forte. Y menos X, se for igual a 1, moderado. Y menos X, se for igual a 0, é fraco. É assim que eu vou definir a força dos oxiácidos. Ok? Exceção, como sempre, o H2CO3, ele é fraco. Como eu disse, ele é instável, né? Acaba se decompondo em água e gás carbônico. Esse é o motivo da sua instabilidade e o motivo dele ser um ácido fraco. Apesar do 3 menos 2, né? Defini-lo, por essa nossa regra, como um ácido de força moderada. H3PO3 é moderado, apesar de ser fraco pela subtração, e H3PO2 é moderado, apesar de eu ter menos 1, né, que seria 2, menos 3, né, no somatório final. Ok? Então, de uma maneira mais didática, né, a gente pode guardar essa classificação por essas regras. Hidrácidos, HF moderado, HCl, HBr e HI forte, todos os demais fracos. Para os oxiácidos, subtrai o número de oxigênio do de hidrogênios. Se der 3 é forte, se der como resultado 2, desculpa, né? Se der 3 como resultado é muito forte, se der 2 é forte, se der 1 é moderado, se der 0 é fraco. Podemos guardar dessa maneira, ok? E aí nós chegaremos na nossa nomenclatura, nas regras de nomenclatura que a gente tem para definição do ácido, né? E é importante a gente saber fazer o processo de ida e volta, né? Ou seja, da fórmula para o nome e do nome também para a fórmula. Então, os hidrácidos apresentam uma regrinha muito simples, que é, todo hidrácido ele é nomeado a partir dessa regrinha. Eu coloco ácido, todo ácido o nome começa com a palavra ácido, né? O nome do elemento e o
sufixo hídrico. Então eu tenho ácido, nome do elemento, mais hídrico. HF, tem oxigênio? Não. Nenhum desses aqui tem oxigênio, né? São todos hidrácidos, podem ser nomeados dessa maneira. Então, HF, fluorídrico, ácido, nome do elemento e hídrico. HCl, ácido clorídrico. HBr, ácido bromídrico. HI, ácido iodídrico. HCN, cianídrico. E H2S, sulfídrico. Esses são os ácidos que mais comumente a gente encontra na nossa disciplina, na disciplina de Química Inorgânica. Como é uma disciplina introdutória e menos complexa, a gente trabalha quase que exclusivamente com esses ácidos aqui, na prática, na teoria. Os oxiácidos nós teremos uma regrinha um pouco mais complexa, porque como eu trabalho com NOx, eu preciso de calcular o NOx dos elementos centrais, e isso faz com que eu tenha um número de oxigênios alterado, como a gente vai ver, principalmente na família 7A, onde eu vou ter a formação de 4 ácidos para o cloro, para o bromo, como eu vou mostrar para vocês daqui a pouco. Eu preciso usar, começo com a palavra ácido, aí eu venho com o nome do elemento mais ico, ou mais oso, ou mais per-ico-hipo-oso. Como assim? Se tiver um oxiácido somente, eu vou usar sempre o ico, o que não é muito comum. Eu vou ter, por exemplo, ácidos que formam elementos que formam 3 ácidos, elementos que formam 2 ácidos, elementos que formam 1 ácido, elementos que formam 4 ácidos também. Então, eu vou precisar de uma nomenclatura que diferencie, uma regra que diferencie ácidos formados por um mesmo elemento central. Como eu tenho essa possibilidade, o maior NOx é sempre per e ico, depois ico, depois oso e depois hipo-oso. Observe que além do sufixo e do termo inicial ácido, eu tenho também um prefixo per e um prefixo hipo, que demonstra o maior dos NOx e o menor dos NOx. Então vamos lá. Observem aqui. Vamos começar pela família 7A, cloro, bromo e iodo. Por que eu pulei o flúor? Porque, como eu disse, o flúor ele é muito eletronegativo, o elemento mais eletronegativo da tabela periódica. Ele não permite formação de moléculas com oxigênio. Então eu não vou ter oxiácidos, somente o hidrácido fluorídrico, ácido fluorídrico. Então na família 7A eu tenho, observe aqui, HClO4, HClO3, HClO2 e HClO com um oxigênio. Observe que eu vou aumentando de 1, 2, 3, 4, de 1 a 4 o número de oxigênios. Então eu preciso de uma regra que diferencie esses ácidos entre si. Todos vão começar com a palavra ácido. O menor de todos, que é o HClO, que tem o menor número de oxigênios, vai ser hipocloroso. Subindo, eu vou ter o cloroso, o clórico e o perclórico. Observe que o hipo e o per demonstram o maior e o menor NOx, Como eu disse, não existem ácidos oxigenados do flúor. O bromo seria a mesma coisa, HBrO4, HBrO3, HBrO2 e HBrO, que seria ácido hiprobromoso, bromoso, brômico e perbrômico. Para o iodo, HiO, HiO2, HiO3, HiO4, seria ácido hipoiodoso, iodoso, iódico e periódico. Então a gente pode guardar essa regrinha para a família 7A. Para a família 6A, eu vou dizer para vocês que o mais importante são os do enxofre, que H2SO4 e H2SO3. Como eu só tenho 2 ácidos, eu não vou ter per e nem vou ter hipo. Eu vou ter ácido sulfúrico para o maior NOx, com o maior número de oxigênios aqui. Sulfuroso, quando eu tenho o menor número de oxigênios, demonstrando o menor NOx do enxofre. Então, H2SO4, H2SO3, ácido sulfúrico, ácido sulfuroso. O carbono, vou trabalhar com ácido carbônico H2SO3, como eu disse, quando um elemento forma somente um ácido, é sempre o ico no final. E para a família 5A, eu tenho nitrogênio e enxofre, nitrogênio e fósforo são importantes. O nitrogênio vai ter o ácido nítrico HNO3 e o ácido nitroso HNO2.
Para o fósforo eu tenho H3PO4, H3PO3, H3PO2. Hipofosfórico, fosforoso e hipofosforoso. Né? Aqui há a necessidade do hipo no menor dos NOx. De acordo com o grau de ionização de um oxiácido também, como a gente viu no caso dos ácidos do fósforo, eu vou ter uma outra nomenclatura, que a gente não vai se ater muito a ela agora, que é a nomenclatura orto, meta e piro. Então, vai depender da formação de ácidos que possuem graus de hidratação diferenciado quando são em oxiácidos. E aí, para a gente guardar aqui uma tabela de sufixos, porque dos ácidos eu vou ter a reação com a base para formar um sal. Então, quando a gente chegar em sais, nós veremos que a nomenclatura dos sais, ela é proveniente da nomenclatura do ácido, também da base, né? Mas a tabela de sufixos, ela apresenta como fica o nome do ânion, que no caso é o nome que dá origem, né, à nomenclatura do sal, a partir do ácido. Se o ácido tem terminação oso, o ânion ito. Terminação ico do ácido, ato na tabela de ânions. Hídrico, eto. Então, ácido clorídrico forma cloreto. Ácido clórico forma clorato. Ácido cloroso forma clorito. Então, é assim que eu vou definir a nomenclatura também de sais daqui a pouco. Nós vamos pegar a nomenclatura do ácido e vamos converter a nomenclatura para a nomenclatura de sal através dessa tabela de sufixos. Para os ânions oxigenados aí, para os halogênios, por exemplo, eu tenho fluoreto, cloreto, brometo, iodeto. Aí eu tenho hipoclorito, clorito, clorato, perclorato, hipobromito, bromato, hipoiodito, iodato e periodato. Para o carbono, né, eu vou ter aí cianeto, cianato, tiocianato, acetato, que é já é um ácido orgânico, mas aparece bastante na nossa disciplina também, carbonato, bicarbonato, oxalato, ferricianeto, ferrocianeto. Então, observem, para halogênios e para carbono, principalmente para halogênios e cianeto, cianato, carbonato, bicarbonato, que na prática a gente utiliza mais. E para o nitrogênio eu tenho nitreto, azida, nitrito e nitrato. Cada um desses ânions oxigenados são provenientes de um ácido. E esse ácido, por sua vez, reage com uma base e forma um sal. Para o fósforo eu tenho fosfeto, hipofosfito, fosfito, ortofosfato, metafosfato, pirofosfato e hipofosfato. Para o enxofre, sulfeto, sulfito, sulfato, tiosulfato, persulfato e tetrationato. Quais são os mais importantes? Se a gente for falar em termos de selecionar aqueles que são mais utilizados na disciplina e na prática, seria fluoreto, cloreto, brometo, iodeto, hipoclorito, clorito, clorato, perclorato, hipobromito, bromato, hipoiodito, iodato, periodato. Todos da família 7A. Para o carbono seriam o cianeto, o carbonato e o bicarbonato. Para o nitrogênio, nitrito e nitrato. Para fósforo, fosfeto e fosfato. E para o enxofre, sulfeto, sulfato, seriam os mais importantes. E sulfito. Tá? Se vocês conseguirem memorizar esses de imediato, seria importante para uma interpretação melhor e para a realização das atividades práticas, atividades teóricas que a gente vai fazer no decorrer da unidade. Do cromo, né, outros aqui, né? Do cromo nós temos cromato, dicromato, hipermanganato, manganato, manganito, aluminato, zincato, metasilicato e ortosilicato, estanito, estanato, plumbito, plumbato, arsenito, arseniato, antimonito, antimoniato, borato,
fluorsilicato e cloroplatinato. Utilizaremos todos esses também? Quais são os mais importantes a gente guardar? Cromato, dicromato, permanganato, manganato, manganito, aluminato. Ok? Esses seriam os mais importantes aí da gente guardar. Ok? Dessa tabela de outros aqui, a gente não vai encontrar tantos quanto dessas outras tabelas aqui até o número 5, até o enxofre. Tá? Essa tabela aqui, no caso, ela já é uma tabela de ácidos, né, mais complexos e com regras diferenciadas de nomenclatura. Ok? Nós temos aí também o que a gente chama de tioácido, que eles não deixam de ser oxiácidos, né? Mas no lugar do átomo de oxigênio, a gente tem um átomo de enxofre. Eu digo que eles não deixam de ser oxiácidos porque eles continuam tendo oxigênio na molécula, estão vendo? Mas o átomo central, ele é um oxigênio que foi substituído por um átomo de enxofre, ok? Então, por exemplo, aqui o tio sulfúrico. Um dos oxigênios do H2SO4 foi substituído por um enxofre. Teria esse no caso, né? Ó. Então ele vira tio sulfúrico, que dá origem ao tio sulfato, como a gente viu lá nos slides anteriores. Ok? Então nós vamos ter os ácidos ionizando em água, em solução aquosa, conduzindo corrente elétrica, classificados principalmente, né, para a nossa importância aqui didática, para a nossa disciplina, em hidrácidos e oxiácidos, que vai definir uma nomenclatura, uma força. Então essa característica de apresentar ou não hidrogênios e oxigênios, né, todos apresentam hidrogênio, mas os oxigênios somente os oxiácidos, né? Então essa característica de apresentar ou não o oxigênio na molécula vai definir o que é hidrácido e o que é oxiácido e vai me ajudar muito na nomenclatura, na classificação quanto à força. Observem que essa classificação é a mais importante da gente saber, né? Para o desenvolvimento da disciplina e para as nossas práticas também aí, para a prática profissional. Bom, eu vou ter as bases, uma outra função orgânica, que também vai se dissociar em água, liberando ânions. No caso aqui, o ânion hidroxila, que é o OH-. Ele vai liberar como cátion o metal, que vai estar presente na formação da molécula, né? Principalmente os metais da família 1A, família 2A, o alumínio, o zinco, mas o 1A e 2A e o alumínio são os que a gente mais encontra aí. E toda substância em solução aquosa que se dissocia produzindo como ânion OH-, que é a hidroxila. Isso vai caracterizar as bases. Então, como eu disse, que de uma maneira geral, a gente pode apresentar um ácido como aquela substância que tem a presença do hidrogênio e começa com o hidrogênio na fórmula, eu posso dizer que a base é aquela que termina com OH, que termina com a hidroxila. Né? Então, observem aqui que a gente vai ter uma classificação semelhante, que vai se basear nas mesmas questões de solubilidade e força, número de hidroxilas. E observem que a única base que tem como cátion um ametal é o hidróxido de amônio, que é o NH4OH. Todas as demais eu vou ter um metal como cátion na formação da molécula. Ok? Então, quanto ao número de hidroxilas, eu tenho monobase, uma hidroxila, de base, presença de 2 hidroxilas, tribase, presença de 3 hidroxilas e tetrabase, presença de 4 hidroxilas. KOH, 1 hidroxila, monobase. MgOH2, 2 hidroxilas, 2 bases. OH3, 3 hidroxilas, tribase. FNOH4, 4 hidroxilas, tetrabase. Pessoal, o número de hidroxilas presente vai definir para mim o NOx do metal. Uma hidroxila, metal de NOx mais 1. 2 hidroxilas, metal de NOx mais 2. 3 hidroxilas, metal de NOx mais 3. 4, metal de NOx mais 4. Então eu tenho K+, Mg mais 2, Al mais 3 e Fn mais 4. Ok? Como a hidroxila é menos 1 e o somatório das cargas tem que ser 0, eu sempre vou ter o número de hidroxilas balanceando a carga menos 1, né?
multiplicando a carga menos 1, balanceando com a carga do metal, com o NOx total, somatório total dos NOx final igual a zero. Então, KOH mais 1 com menos 1, 0. Mg mais 2 com menos 2 das hidroxilas, 0. Alumínio mais 3 com menos 3 das hidroxilas, 0. Estanho mais 4 com menos 4 das hidroxilas, 0. Ok? Quanto à solubilidade em água, eu tenho solúveis, aquelas bases da família 1A e o hidróxido de amônio, que é aquela exceção que eu apresentei para vocês aqui. Poucos solúveis da família 2A e as demais bases são insolúveis, exceção magnésio e o berílio, que apesar de serem apresentados como pouco solúveis aqui, apresentam a solubilidade melhor. Ok? Então, quanto à solubilidade em água, solúveis, pouco solúveis e insolúveis.